cumprimentar todos vocês com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa semana eu fiquei meditando, o que eu vou falar, e Deus colocou no meu coração um personagem chamado Jacó. Quando nós olhamos, irmãos, para esse homem, nós vemos um homem confiante, um homem de fé, um homem esperançoso, um homem motivado, um homem que, em hipótese alguma, ele desanimou na sua caminhada, na sua peregrinação. E nesta noite eu coloquei o tema para nós embalsarmos nele sobre ainda há uma esperança. Quando nós falamos de esperança, para esperar a igreja de Deus, às vezes nós, como seres humanos, ficamos ansiosos, ficamos preocupados muitas das vezes, porque nós desejamos algo. Nós queremos alguma coisa, mas eu quero dizer para os irmãos que, se nós esperamos, nós precisamos acreditar que uma hora as águas vão se agitar, uma hora a bênção vai chegar. Mas se nós ficarmos ansiosos, ficarmos muito preocupados, igreja de Deus, semana, sexta-feira, eu dormi mais cedo, porque eu estava muito cansado, eu dormi, era umas 7h30, 8h. E aí, quando foi umas 2h da manhã, eu perdi o sono, porque eu dormi muito, eu dormi cedo. E eu falei, bom, como eu estou acordado agora, amanhã eu vou levantar um pouquinho mais tarde, que é sábado de manhã para vir para a igreja, eu vou estudar um pouco. Aí fiquei estudando, li um pouco o livro da medicina, li um pouco a Bíblia, e aí fui dormir. Aí dormi bastante, aí acordei no outro dia disposto. Mas eu quero dizer para os irmãos que às vezes nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, que às vezes nós perdemos o sono. Aí eu falei para o meu menino, quando eu acordei 2h da manhã, eu olhei para o quarto do meu menino e ele estava acordado. Falei, rapaz, acordado essas horas? Eu falei, eu perdi o sono. Aí, como ele é um rapaz novo, a gente está sempre em experiência, sempre se amadurecendo, existe mais opção, né? Mas eu dei assim um tônico para ele. Eu falei assim, olha, quando a gente perde assim o sono assim, você tem três alternativas. Ou você pega um copo de água com bastante açúcar para controlar as emoções, o sistema nervoso, tranquilizar o seu sistema nervoso para relaxar, para você dormir bem, você pode fazer isso. Ou você pega lá um chá de camomila, doce, ou você pega lá um chá de alecrim, muito bom o chá de alecrim, né, irmão? Tome e você dorme. Essa é uma das opções. Outra opção, quem gosta de estudar, ler, pega um livro e começa a ler. Ler, daqui a pouco, você cansa de tanto ler, aí vem o sono, aí você vai
consegue dormir. Ou se não, temos um remédio poderoso também, que é a oração. É a oração que tranquiliza, né, nossas emoções, tranquiliza o nosso coração. E aí faz como disse, Deus falou com Moisés, disse: fala para o povo que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus tinha uma promessa diante do povo, e eles esperavam ir para a terra de Canaã, mas o povo era muito desinquieto, muito murmurador, mas chegou uma hora que precisava atravessar o mar, e o povo preocupado, desinquieto. Deus falou com Moisés: olha, Moisés, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, irmãos, nós temos um Deus. Nós temos um Senhor soberano, o dono da nossa vida. E às vezes, nós ficamos intimidados. Às vezes a fé que nós temos, ela quer desgeneralizar em nós, ela quer deixar nós, porque nós não estamos confiando no soberano. Mas nós precisamos confiar. Davi disse assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Imagina, igreja, aquele paralítico, 38 anos, acamado, paralítico, sem andar, imagina, sem andar. Mas só que ele ia em encontro da bênção, ia outro e recebia a bênção. Ele ia em encontro da bênção, ia outro e recebia a bênção. Aí chegou Jesus e disse: o que queres? Você falou: Senhor, toda vez que eu vou às águas do tanque de Siloé, vai outro em meu lugar. Só que esse paralítico era insistente. Irmãos, não tem coisa maior, rica na nossa vida, é aquela perseverança que precisamos de ter, a insistência, para que nós possamos alcançar o nosso alvo. Nós não podemos desistir jamais. E o paralítico ali, Jesus falou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu gostaria de andar, eu quero andar. Todo mundo anda, todo mundo se mexe, todo mundo trabalha, todo mundo vive uma vida maravilhosa, tem os seus sonhos, e eu não consigo andar. Jesus falou assim: olha, então vai, a tua fé te salvou. E o paralítico começou a andar. Depois de 38 anos de espera para receber o milagre. Irmãos, aqui nós temos um homem. Eu gosto de todos os textos da Bíblia. Todos os textos são maravilhosos. Eu tenho estudado todos os textos da Bíblia. Gênesis e Apocalipse, Deus tem me dado essa graça, essa misericórdia para estudar, meditar. Mas esse homem aqui, ele é um homem maravilhoso. Ele era um homem amoroso, irmãos, com a família. Nós precisamos amar nossa família. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu sobrinho, meus amigos, meus parentes. E esse homem, irmãos, além de amar a família, irmãos, nós precisamos, irmãos, também ter um coração aquebrantado, igreja, para perdoar. Precisamos desse coração puro, como disse Davi, limpo de coração e puro.
limpo de mão e puro de coração. Nós precisamos ter um coração assim que faz com que o nosso Deus, Ele fica feliz, que o nosso Deus realmente, Ele tem prazer em nós. Esse homem, irmãos, amava a família, era um homem de fé, era um homem de perseverança, porque ele, quando ele chegou na casa do seu tio Labão, ele se encantou com uma mulher, uma moça chamada Raquel, foi a mulher dos seus sonhos, mas na linhagem ali dos hebreus, ali do judaísmo, quem precisava casar primeiro sempre era a mais velha, e ele casou, trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, mas aí ele casou com a Leia. Mas como ele amava a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos. E ele tinha um desentendimento com o seu irmão lá no passado. Às vezes, na nossa vida, nós podemos se aborrecer com alguém. Às vezes a nossa vida, irmãos, nós podemos até mesmo acharmos que estamos sendo desprezados, mas esse homem chamado Jacó, tinha um desentendimento com o seu irmão, ele tinha uma esperança de ainda encontrar o seu irmão, dar um abraço no seu irmão e fazer as pazes com o seu irmão. Nós precisamos não só pedir a Deus, mas usar a sabedoria que Deus nos dá. Se for possível, às vezes, ficar mais em silêncio, a vida de bem-aventurados que ouvem. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, dependendo da palavra que nós falarmos, nós vamos entristecer o nosso semelhante, o nosso próximo. Às vezes, nós vamos fazer até com que o nosso próximo, às vezes, ele se derrama em choro, se aborrece, se entristece, fica chateado. Mas Jacó, irmãos, esse homem Esaú que queria matar ele, queria matar Jacó. Um dia, Jacó se preparou, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, ainda há esperança. Às vezes na nossa vida, às vezes não está faltando nada. Nós temos tudo. Temos moradia, temos alimentação, temos prosperidade, mas nós temos sonhos. Nós temos desejos maravilhosos na nossa vida de alcançar. Mas o tema diz que ainda há esperança. E nessa esperança, nós precisamos triunfar. E para triunfar, precisamos perseverar. Às vezes eu fico assim pensando na minha vida. Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Eu preciso agradecer sempre a Deus, constantemente. É como disse Paulo, orar sem cessar. Eu preciso agradecer sem cessar pelo que Deus faz e tem feito na minha vida. Mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é aquele que disse a Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor.
disse: olha, pode faltar tudo, mas eu vou conseguir tudo de volta, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Então, às vezes eu fico assim pensando comigo, por tudo que Deus faz. Mas meu Deus tem me capacitado em sabedoria, em entendimento. Mas eu preciso usar as armas, irmão. Eu não preciso pedir para Deus mais como prosperar, como enriquecer, como alcançar os objetivos, porque Deus já tem me dado essa estratégia. Às vezes Deus tem dado para nós estratégia. Às vezes Deus tem dado entendimento. Como nós vivermos com a nossa família, como nós vivemos na sociedade, no nosso emprego. E às vezes nós não usamos o nosso racional, a nossa mente, para fazer com que as coisas se encaixem na nossa vida. E nós fazemos como disse Jesus: eu vos deixo minha paz, e minha paz vos dou. Às vezes, irmãos, infelizmente, nós não usamos a sabedoria que Deus nos dá. Nós já temos. Às vezes nós estamos pedindo aquilo que nós já temos. Mas não precisamos pedir certas coisas. Nós precisamos usar as armas que Deus já deu. Aqui na nossa igreja nós já aprendemos sobre economia, sobre administração, como buscar as bênçãos de Deus, como alcançar uma cura, como cuidar da saúde. Aqui na igreja nós já aprendemos como viver bem com a família. Tudo nós já aprendemos. Então nós não precisamos pedir, nós precisamos usar essas armas que Deus nos dá para nós, para que nós possamos viver bem. Agora, Jacó tinha um problema. Ele tinha um problema. E ele queria a bênção de Deus. E o que ele fez, irmãos? De noite ele estava dormindo e ele acordou. Veja, irmão, a disposição desse homem. A ousadia desse homem, irmãos. Ele levanta de noite, pega o seu servo, que ele era um homem muito próspero. Jacó era um homem muito próspero, ele tinha muita financeiramente bem, era bem. E ele pega seus servos, seus filhos, sua esposa. E aí o que ele faz? Ele leva um barco, deixa lá, fala: fica aqui, que eu vou ali no lugar ali, que é o Val de Jaboque, e depois eu volto. Às vezes, irmãos, na nossa vida, nós temos condições na nossa vida de ser honrado, glorificar o nome de Deus, bendizer o nome de Deus, e Deus nos concede, já disse a princípio, armas poderosas. Às vezes podemos fazer um voto, às vezes podemos fazer uma campanha de oração, às vezes a nossa fé, como diz a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer de nós uma bênção poderosa. Aí, então, irmãos, temos a oração. Oração também é algo maravilhoso. Jacó, ele tinha muitas coisas boas. Ele tinha amor, ele tinha perseverança, ele tinha insistência, ele tinha motivação, ele tinha coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Ele tinha o conhecimento
Se nós orarmos e pedirmos a Deus, Deus responde, Deus se inclina para nos ouvir. Glória a Deus. E Ele passa uma noite, irmãos, orando. Parece até que eu já preguei esse texto de uma certa maneira diferente. E eu não contava com tanta gente aqui hoje. Nem imaginava que pessoas nesse lugar aqui têm carência de milagres extraordinários. Mas o nosso Deus, Ele está de prontidão. Ele está com os seus braços abertos para estender as mãos sobre nós. Jacó, irmãos, ele passou uma noite, igreja, uma noite. E os irmãos já passaram vigília. À noite orando, coisa maravilhosa, orando, buscando a presença de Deus, chorando na presença de Deus. Quantas vezes, às vezes nós choramos, às vezes passamos alguns desafios da vida, algumas problemáticas, e nós choramos. Nós, como ser humano, nós entristecemos, nós se chateamos. Mas isso tudo, igreja, não é motivo de nós desanimarmos. Jacó passou a noite orando. E o anjo apresenta para ele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que às vezes você não vê anjo, mas aí você vê o Espírito Santo dizendo: eu estou contigo. Não desanima. Você vai vencer. Você vai ter vitória. Você vai alcançar o seu alvo. Seu objetivo você vai concretizar. Só não podemos fazer, irmãos. Olha o tema. Ainda há esperança. Só não podemos fazer, igreja, igual aquela mulher, que ela estava lá no deserto, não tinha água para ela, ela estava com sede. Ela desanimou, ela perdeu a esperança, se debruçou e ali morreu. Mais 50 metros de água. Ela poderia matar a sua sede e poderia ter uma vida abundante. Jacó não desistiu. Jacó queria o vínculo da amizade com o seu irmão. Seu irmão para ele era precioso. Estamos chegando aí à ceia, né, irmãos? Estamos chegando à ceia para glorificar o nome de Deus. Nós só apenas podemos dizer que nós vamos ter uma ceia abençoada por Deus. Deus vai se fazer presente no nosso meio. Nós vamos exaltar, vamos louvar, vamos glorificar. Jacó, irmãos, o amor dele é um amor inexplicável. É o amor que diz os gregos, o amor ágape, que é o amor de Deus. Depois que apresenta o anjo, que ele luta com o anjo e diz: olha, se o Senhor não me abençoar, eu não te deixarei. E ele insiste diante do anjo, e o anjo não dá a bênção, e ele insiste com o anjo. E o anjo viu que ele era um homem insistente. A insistência, irmãos, é algo maravilhoso. Eu fiquei desempregado, igreja, 8 meses. E nós não podemos se abalar.
pelo que nós vemos, ou pelo aquele que fala alguma coisa. Não, a nossa fé em Deus, a nossa esperança é no Criador dos céus e da terra. Eu vi uma placa dizendo assim: 100 mil brasileiros desistiram de procurar emprego. E eu pensei comigo e disse: 100 mil desistiu, mas eu não vou desistir não. Deus vai me abrir uma porta de emprego. Na semana seguinte, as portas se abriram. De lá para cá eu não fiquei desempregado. Ainda há uma esperança. Chegou perto do irmão dele, depois do encontro dos dois, se abraçaram, se beijaram, e a família ficou abençoada por nosso Deus. Estamos falando de perdão, estamos falando de perseverança, estamos falando de pessoas entusiasmadas, que não quer perder a sua batalha, que quer conquistar, que quer alcançar, que quer a bênção de Deus. Não perca a sua esperança, não perca a sua confiança em Deus, porque o nosso Deus, como disse Paulo, Ele é ontem, Ele é hoje e Ele sempre será. Tem pessoas que às vezes ele almeja alguma coisa, querido, e ele alcança. O presbítero Vicente, na época quando ele estava vivo, ele tinha uma causa na justiça. Estou falando aqui para a glória de Deus. Como disse o próprio presbítero Vicente, a gente tem que falar aquilo que o coração sente para falar. Ele tinha uma causa na justiça, muitos anos, ele tinha até esquecido dessa causa. E por incrível que pareça, não sei se foi 1 ano ou 2 anos antes, veio uma carta para ele do NPS. E aí então, ele até ficou assustado. Quando vai ver, era uma causa de um dinheiro que ele tinha para receber. E aí, o que acontece? Ele recebeu esse dinheiro, com mais outro dinheiro que ele tinha. Ele comprou uma casa aqui do lado, aqui da rua, aqui atrás, e a sua família está toda arranchada, igreja. Ele morreu, deixou o seu legado, deixou a família abençoada. Sabe o que Deus faz? Deus faz sinais, Deus faz prodígio, Deus faz maravilha, Deus quer a família abençoada, Deus quer vitória para o seu povo, mas nós não podemos desistir, nós não podemos deixar que as estratégias que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá, ela venha prevalecer. Nós precisamos usar essas armas que Deus nos dá, que é a sabedoria. Sabedoria é algo maravilhoso e nós precisamos dela na nossa vida, para que cada dia nós venhamos triunfar e as bênçãos de Deus ser sobre a nossa vida. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Agradecer o Damião, todos os nossos irmãos que estão aqui prestigiando este culto para o nosso Deus. Os irmãos nessa noite não estão ouvindo o irmão Luiz, mas estão ouvindo uma revelação da palavra de Deus. Às vezes eu gostaria de dar um mais melhor, talvez o melhor é esse, e o melhor pode ser mais,
quando Deus quiser fazer o que Ele quer fazer. Muito obrigado pela sua oportunidade. Vemos aí a mensagem